Boa noite, queridos irmãos. Nós sabemos que é complicado ali quando a internet falha para poder colocar o som em ordem, né? Vou pedir que o irmão coloque lá o hino de número... Aqui no inário já é diferente, no inário novo, né? Por favor. Falar para vocês que nós já temos um inário novo, ainda tem remessas lá. Esse inário aqui, tá? Veio com mais de 50 hinos a mais aqui, tem uns hinos novos, de autores nossos conhecidos, cantores nossos conhecidos, e também tem hinos das crianças agora, né? Tem 50 hinos só para as crianças, né? Amém. Que aqueles que adquiriram, mas quem quiser ainda pode adquirir. Número 33, vamos ver se você já tem aí o slide do novo inário? Tem, então é o 33. Vamos nos colocar em pé? A esperança é Jesus. Amém? Convido o irmão Fábio que vai nos fazer a primeira oração. Esse é um hino novo no inário, né? Muito bonito. Vamos nos pôr de joelhos, irmãos? Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, porque a semana já se iniciou, Pai. Muitos já trabalharam, muitos irão trabalhar, Pai. Senhor, assim, independente, por mais que esses não possam ter vindo, que o Senhor faça a sua palavra chegar até este, Senhor. Abençoa nós que aqui estamos, Pai,
que o Espírito Santo venha falar com todos, Pai, através da boca do pregador, Senhor. Que a notícia das boas novas de sua vinda seja assim levadas a todos os cantos do mundo, através da Igreja Adventista, Pai. Senhor, te pedimos suas bênçãos, em nome de seu Filho Jesus, amém. Aos dízimos e às ofertas entregue à casa de Deus. Fechamos nossos olhos. Bondoso Pai que está nos altos céus, nesse momento nós devolvemos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para engrandecimento da Tua obra. Que nós possamos ser sempre participante para podermos abreviar a volta do Teu Filho e aos sofrimentos dos aqui que vivem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se ficou a música para alguém. Tem alguma música agendada? Não tem? Nós terminamos aí, acho que domingo passado, a questão do Gênesis, né? E voltamos então, obrigado lá, irmão, e voltamos então ao livro do grande conflito. E nós paramos na página 14, que ela agrega a página 14 e página 15. Tá certo? Eu vou falar sobre o progresso na Inglaterra, que está no mesmo contexto do capítulo onde que entrará a Revolução Francesa, né? No próximo domingo. Então, o irmão pode pôr ali o slide, está aqui, ó, progresso na Inglaterra, o grande conflito, escrito pela Ellen G. White, no qual nós devemos estar sempre acompanhando e estudando sobre esse tema. Eu vou falar sobre o próximo personagem ali que o irmão vai colocar, Martinho Lutero, né? Enquanto ali Lutero abria a Bíblia ao povo da Alemanha, Deus providenciava em um outro lugar, uma outra pessoa, que está no próximo slide ali, é Tyndale, que ele era expelido pelo Espírito Santo para trabalhar na Inglaterra. O próximo slide lá,
antes desse, a pregação de Tyndale, então, despertou grande interesse e muito aceitaram a verdade. Esse foi um homem que começou a desbravar, então, na Inglaterra, a mensagem de Deus. Naquela época de Tyndale ali, ainda não havia materiais impressos. Então, era difícil o acesso à Bíblia para as pessoas, né? Então, quem ali o tinha, só os grandes, né? Os feudais daquela época, o papado ali, o que tinha a Bíblia em si. E então era difícil Tyndale fazer a sua tarefa, porque imagine só, vem um obreiro, quando veio a primeira mensagem do adventismo aqui no Brasil, ela veio através do quê? De navio de um embrulho de jornal, né? Não tinha ainda muito acesso, até no Brasil. Então a primeira mensagem veio em um embrulho de jornal. E esse embrulho passou para um lugar e passou para o outro, esse jornal tal, e alguém abriu e viu e estudou, né? Assim então era Tyndale ali. A próxima imagem lá, irmão. Vamos ter a próxima imagem. Aqui está a Bíblia de Wycliffe. Então essa Bíblia aqui, ela foi descrita, ela foi feito alguns ajustes nela, mas ainda não era da compreensão das pessoas. Ela foi traduzida ali do texto latino, e nem todo o povo na Inglaterra estuda latim, certo? Nem nós hoje estudamos latim, né? Muito difícil, os nossos pastores eles têm que estudar latim, grego, aramaico, né? Mas nós, leigos, então era muito difícil. Esse acesso ainda continuava sendo difícil, mesmo que o Wycliffe aqui fez então a tradução aqui, mas essa tradução tinha alguns erros, né? Ela tinha alguns erros desse Velho Testamento aqui, certo? Então Tyndale, o sonho dele era o quê? Era conseguir traduzir essa Bíblia para o inglês, para que o povo da Inglaterra pudesse ter acesso, não só os nobres, né? Mas também as pessoas mais humildes, porque senão só os cultos teriam isso daí, ok? E passamos o próximo slide ali, tá certo? Um antes desse daí, irmão, quero ver, não, está pulando, mais um antes ali, está aqui. Erasmo aqui, né? Erasmo de Roterdã, então, foi o que fez uma das transformações da língua, e que Tyndale teve acesso. Tyndale era um estudante diligente, ele era ardicioso, como é que eu vou falar? Artiloso, investigador da verdade ali. Ele recebeu o evangelho através do testamento grego, que esse passou para ele, Erasmo de Roterdã, tá certo? Então ali ele começou a ter as suas convicções sobre a palavra e sobre o instinto da doutrina. Então sempre você precisa ter ali um mestre, né? Para você tomar isso aí. Nessa época aqui de Erasmo ali, havia o romantismo da Igreja Católica, né? Que ela tinha o acesso, o poder de toda a Bíblia ali. E ele fala assim, sabeis quem ensinou, uma das palavras célebres de Tyndale foi essa daqui. Sabeis quem ensinou as águias a encontrar a presa? Foi uma pergunta que ele fez ao papado. Pois bem, esse mesmo Deus ensina os seus filhos famintos a encontrar o Pai em sua palavra. Então o que ele quis falar aqui assim, que nós hoje temos que ser esses filhos famintos que vão ao encontro da palavra. Nós vamos estudar aqui sobre esse progresso da Inglaterra, e nós vamos ver que eles procuravam a palavra, mas não tinham acesso. E hoje nós temos o acesso, mas não procuramos a palavra. Naquele tempo, eles queriam comer a palavra, alimentar-se da palavra, da Escritura. E nós hoje não temos isso aí. E Tyndale fala assim, se os cristãos possuíssem as Escrituras Sagradas em sua própria língua, poderiam por si mesmos resistir
resistir às tentações de que os outros falavam, os padres ali falavam. E sem a Bíblia era impossível acontecer isso aí. Então ele tomou um propósito na sua vida. O propósito então que ele toma, é que o Espírito toma, possui ele toma então, é fazer que essa língua que era em Israel passasse agora, que eram os cantos dos salmos, né, que era em Israel, no templo de Jeová, lá os salmos eram cantados, né? Devia a igreja ter a mesma luz que tinham naquela época. Porque naquela época era falado, os profetas falavam, todos tinham entendimento, todos tinham conhecimento da Bíblia, mesmo nas suas dificuldades. Então o cristão deve ler o Novo Testamento em sua língua materna. E essa era o propósito de Timble ali, né? Mas eles não tinham muito acesso. E ele teve ali então um grande desafio, que ele fala assim, que ele desafia o Papa e todas as suas leis. E ele fala assim: se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que o rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que o próprio Papa, ou do que ele que tinha o pouco acesso, ou do que outros, como Lutero, tinha acesso ali, né? Então ele queria fazer a Bíblia inglesa ali. Mas quando ele fala essa palavra aqui, se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais as Escrituras, o que acontece? Ele põe a cabeça dele numa sentença. Vocês lembram do primo de Jesus? João Batista, pregando lá no Rio, e ele falando das Escrituras. O que Herodes fazia? Ficava indignado. E ele falava assim, que todos receberiam, então, todos tinham direito à salvação, e naquela época não era assim, tá certo? Nem todos tinham direito à salvação, mas ele pregava, e por isso ele perdeu o quê? A sua cabeça. E a mesma coisa que acontece então, ali quando ele fala isso, ele começou a ser então, a ser perseguido, tá certo? Ele começou a ser perseguido. E ele teve que sair da sua terra natal. Vamos passar um pouco mais ali, irmão, mais da Bíblia ali, tá certo? Aqui ele conversa com os doutores da lei, né, a transformação, um pouco mais. Aqui, depois que ele fala isso, a sentença dele foi o quê? De Timble? Foi a fogueira. Timble, ele saía pregar o evangelho, então ele vinha nesse grupo aqui, ele pregava o evangelho e ensinava, ele saía dessa cidade e ia para outra cidade, para esse outro grupo aqui. Quando ele via aqui, os padres iam lá, e tudo que ele fazia, tudo que ele ensinava, os padres contradiziam. Então ele começa a ensinar de um lado, e quando ele chega ali, ele perde então as palavras lá, porque não tem um apóstolo deixado lá para seguir as palavras. Por isso a igreja adventista usa o quê? De 2 em 2, vamos sair fazer o quê? A mensagem do evangelho, pregar a mensagem do evangelho. Aí quando é pregada a mensagem do evangelho aqui nessa vila, o que saiu aqui nessa vila? Um grupinho. Depois desse grupo se tornou uma igreja organizada. Agora imagine que quando vieram aqui pregar o evangelho aqui na Vila Nossa Senhora da Luz, a formar esse grupo, a pessoa que fez o evangelismo aqui não tivesse ninguém para deixar aqui. O que aconteceria com o evangelismo? Morreria ali. Essa era a dificuldade de Timble. Ele pregava ali, ensinava, quando ele saía, vinham os padres e contradizia o que ele pregava, tá certo? O que ele pregava. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi levado então a ser queimado, tá ok? Mas veja só, quando ele fugiu para a Alemanha, ele fez 3.000 exemplares do Novo Testamento. Lá ele conseguiu então fazer a Bíblia, traduzir, imprimir em inglês. 3.000 exemplares. Esses 3.000 exemplares então era entregue aos comportores, vamos falar assim, né? Aos comportores. E certa vez um desses comportores estava com uma quantidade de literatura. Mas como eles não queriam que o progresso acontecesse do cristianismo na Inglaterra, o que eles fizeram? Um deles, o bispo de Durham, de uma vez comprou de um vendedor, de um comportor, né, amigo de Timble, todo o seu estoque de Bíblia, com o intuito de destruí-la, supondo assim embaraçar grandemente a obra. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo trabalhou ao contrário, né? Trabalhou ao contrário. Com dinheiro assim
fornecido por esse bispo, certo? Fornecido por esse bispo, eles puderam fazer 3 vezes mais a literatura. E outra, e revisada. Sabe que quando você faz um impresso, você faz ali em toque de caixa, né? Você faz o impresso para sair rápido, mas quando você vai fazer o segundo, você já encontra erros no primeiro. Aí você vai corrigindo, né? E assim foi feito, então, esse material aqui, né? Depois de 3.000 eles dobraram. Aí dizem assim, quando mais tarde Tyndale foi preso, então, oferecido a ele a liberdade. Como é que se oferece a liberdade às pessoas? Hoje nós estamos no Brasil vivendo de levar pessoas presas e elas serem o quê? Delatoras, né? Premiadas, né? E assim foi com Tyndale. Se você confessar, me dizer quem são os seus amigos, quem são os seus parceiros de trabalho, nós te libertamos, certo? Mas acontece que Tyndale foi traído e entregue aos seus inimigos pelos seus próprios. Vocês estão lembrando da história? Quem foi entregue por seus inimigos pelos seus próprios? Jesus, né? Judas traiu a Jesus, Judas vendeu a Jesus, Judas beijou a Jesus para indicar quem era ele. E a mesma coisa, os amigos de Tyndale ali, alguns deles, né, entregaram então ele ao papado, aos soldados ali, né? Mas o que acontece? Ele é levado à morte. Ele é levado à morte. Mas lembra que ele já tinha feito 3.000 Bíblias ali traduzidas para espalhar, e daqueles 3.000 virou 3 vezes mais? O que acontece? Quando ele foi morto, ele já tinha deixado o quê? Seguidores. Quando Jesus foi crucificado, ele deixou algum seguidor? Deixou muitos. Deixou os 12 apóstolos, deixou mais 70, porque 12 eram chegados, né? Mas tinha mais 70 ainda. Esses 70, os 12 distribuíram de 2 em 2 para levar a mensagem para outros lugares, e assim se espalhou a mensagem. Isso aconteceu com Tyndale. Ele criou amigos. Na Alemanha, tinha muitos reformadores, porque ali passou Lutero, então já havia acontecido uma reforma ali. Então o que aconteceu? Houve seguidores ali com ele, e isso levou então a propagar o evangelho, porque o que aconteceu? Quando Tyndale foi morto, e antes dele ser morto, que ele fez lá as Bíblias, a Inglaterra tinha fechado todos os seus portos, colocado soldados, para não passar nem um manuscrito, e isso me traz a lembrança, quem que estava preso, que todo o manuscrito dele era lido, para saber se falava sobre cristianismo. Não foi Paulo, mas estamos lá. Ele estava preso numa ilha. João, ele estava preso numa ilha onde não saía as cartas dele. Como é que ele escreveu as cartas dele? Sobre símbolos, né? Feras. O livro de Apocalipse ali ele escreve, eles leem e não veem nada nessas histórias. É um velho caduco escrevendo, entendeu? E chega ao povo o livro de Apocalipse. E chega a nós, aos adventismos, o livro depois que nós interpretamos esse livro, porque Deus deu o poder do Espírito Santo para a interpretação desse livro aí, certo? O mesmo aconteceu aqui com os amigos dele aqui, tá certo? E surge então, chegou a vez de um novo herói, depois de Tyndale. Vamos ver se nós conseguimos a imagem dele ali. Aqui, Latimer, Hugo Latimer, tá certo? Esse herói, agora ele sobe ao púlpito e ele começa a falar as verdades do povo na língua do povo, porque antes houve alguém que traduziu, se preocupou e morreu para poder traduzir a Bíblia, certo? Então Latimer deixa esse herói, Tyndale deixa esse herói Latimer, e ele agora começa a pregar as escrituras na Inglaterra, mas na própria língua do povo, e o povo agora começa a ter acesso à literatura. E uma das pregações ele faz ao rei, imperador, magistrado naquela época, certo? Vamos ver se nós temos a imagem do rei ali depois dessa imagem. Não, aqui está assim, ó: farei agora uma estranha pergunta. E ele faz isso ao rei: quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra? Veja-vos a ouvir e a escutar que eu o nomeio, e vou-lo direi, é o diabo, e ele nunca abandona a sua diocese.
Mais um para frente, irmão. E olha o que continua. Vão ler comigo ali, né? Procurai quando quiserdes, sempre está em casa. Quem sempre estava em casa? O Papa está sempre junto ao seu arado, nunca o achareis ocioso. Garanto-vos, onde reside o diabo, fora com os livros. Ele fala assim: venham as velas, fora com as bíblias, e venham os rosários, fora com a luz do evangelho, que vem a luz das velas, sim, ao meio-dia. Mais um para frente, irmão. Abaixo a cruz de Cristo, viva o purgatório, limpa as bolsas, fora com os vestir, os nus, os pobres, os inválidos, e vivo cobrido de imagens festivas e ornamentos. O pau e a pedra, né, que são as imagens feitas por esses materiais. Venham as tradições dos homens e suas leis abaixo com as tradições de Deus e de sua santíssima palavra. Isso ele fala na sua pregação ao rei. A próxima imagem, irmão. Isso ele fala então a pregação. Quem dera fosse nossos prelados tão diligente em semear a boa doutrina, como Satanás o é em semear o joio e a cisâmia. Então Satanás ele trabalha, ele semeia. Quão bom seria se nós fizéssemos isso? Quão bom seria se nós fosse arar a terra, fazer o plantio e depois irmos fazer a colheita? Eu acho que abriria a volta de Jesus. Mas aqui, nessa parte aqui, ainda há amigos de Timble aqui. Barnes e Fritz eram fiéis amigos dele depois que ele chegou à Alemanha. E como eu disse para vocês, tinha alguns ali reformadores. Esses reformadores eram cultos. Não eram pessoas simples, eram pessoas cultas. E eles então começaram a ir à defesa da literatura dele. E seguiram ali outros que apareceram ali nesse progresso, Hedgen, Kramer, começaram então a dirigir a reforma, tá certo? E ele fala assim ainda: sua oposição ao papado, agora estamos falando de Latimer, não de Timmer, falando assim, que a sua oposição ao papado resultou do seu conhecimento de erros da Santa Fé. Então, como Lutero começou a pregar aquelas teses, lembra? A história de Lutero, não podemos voltar muito atrás. Ele pregava as teses porque ele achou erros nas pregações da Santa Fé. E assim mesmo, ainda era pouco. Lutero foi um percussor ali da reforma. Depois veio esses outros aqui. E ele tem uma palavra aqui que fala assim, ó, farei agora uma estranha pergunta: quem é o mais diligente bispo da Inglaterra? Quem que é o mais diligente bispo da Inglaterra? Então ele torna a falar sobre essas palavras aqui, termina assim, sobre quem dera fosse nós aqui, nós, os pregadores do Evangelho, maior do que é o trabalho aqui de Satanás. Nós tínhamos que ter um princípio em nossa vida para pregar sobre esse Evangelho. Nós temos que ter a palavra na ponta da língua para pregar sobre esse evangelho aqui, tá certo? Aí esse evangelho aqui, Latimer agora, vamos ver se tem mais uma imagem aqui, irmão. Tá aqui, ele prega para Eduardo VI, como eu falei para vocês, essas palavras. A próxima imagem, ó, nós vamos falar agora sobre John Conox. Ele também se tornou ali, depois de Latimer, ouvindo as palavras de Latimer ali, ele se torna também um reformador, tá certo? Só que ele já era uma pessoa com cultura. E diz assim: com a grande inauguração da grande reforma, vieram os escritos de Lutero e então o Novo Testamento inglês de Timble, e sem serem notadas, essas hierarquias começaram a crescer, os mensageiros começaram a atravessar silenciosamente todo o país, e começou então o trabalho. O sangue dos mártires, diz assim, que o sangue dos mártires, o novo ímpeto ao movimento. Quando começaram a morrer, que nem morreu Timble ali queimado, e outros mártires, começou a fortalecer ali o movimento da reforma. Vocês lembram alguma coisa disso daí? O que aconteceu com a morte de Jesus? Não começou a matar os discípulos, né? Não começaram a esquartejar a jogar no azeite, né? A matar outro. Começaram e eles se tornaram o quê? Quando mataram Pedro se tornou um grande mártir. Quando mataram Paulo se tornou um grande mártir. E cresceu aí o quê? O movimento cristão, que eles faziam o quê? Nas cavernas. Não podiam fazer ao público, faziam as cavernas. Mas esse mesmo cristianismo,
esse mesmo cristianismo estava sendo pregado ali pelos fariseus daquela época, pelos escribas, e o povo não tinha acesso então ao templo. Então eles faziam isso no quê? Nas cavernas. E o cristianismo então começou a crescer, e assim foi então a reforma. O sangue dos mártires ali começaram então a crescer, o povo começou a estudar. E John Coss aqui, ele falando dele, olha, ele foi um ministro teólogo e escritor escocês que liderou a reforma protestante na Escócia, e ele foi o reformador da igreja na Escócia, porque Latimer, depois que ele saiu ali da Inglaterra, ele foi à Escócia, né? Ele foi à Escócia, e na Escócia ele pregou e encontrou esse homem. Esse homem era um homem culto, e ele agora ouvindo, ele agora assume, né? Ele assume o cargo de pregador no lugar de Latimer. Latimer, na sua pregação, já tinha a base de quase 80 anos. Ele assume então, diz que trêmulo, com muita, recuou dessa responsabilidade. Nós lembramos de alguém que trêmulo recuou das responsabilidades? Antes de Ellen White, 2 homens foram convidados para ser profetas, e os 2 recusaram, os 2 tremeram e recusaram essa responsabilidade. Ellen White não recusou, e nós temos hoje os escritos maravilhosos de Ellen White. E João aqui, ele tremeu, ele recuou da responsabilidade, mas depois de alguns dias recluso, diz que doloroso, conflito consigo mesmo, ele então diz: não, eu vou tomar rédea, vou pegar essa empreitada para mim. E ele sai agora então a pregar, e ele diz assim: este fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Eu lembro de João Batista. João Batista batia de frente com Herodes, batia de frente com a mulher lá de Herodes lá, né? Ele não tinha medo. Ele não tinha medo, ele era um reformador, ele era um pregador naquela época. E assim foi esse homem não tinha medo. E ele falava assim que os fogos dos mártires, luzindo em redor dele, apenas serviam para despertar o seu zelo e a maior intensidade com o machado do carrasco. Ele também foi para lá, mas ele não temia. Vocês lembram de alguém que depois que da morte de Jesus começou a ser perseguidos e não temeram a morte? Foram os discípulos. Todos foram mortos, todos, a não ser João Batista. João na ilha de Pátimo descansou na sua velhice, tá certo? Mas ficou aprisionado naquele lugar até o final da sua vida. E os outros foram mortos, esquartejados, apedrejados, né? Vocês conhecem todas as histórias de Estevão e outros ali, né? Então ele prega para a rainha da Escócia, ele fala, João, ele deu testemunho, ele falou a verdade, ele se tornou uma pessoa inquebrável. E é assim que deve se tornar o cristão adventista, inquebrável, saber das verdades, falar das verdades. E fala assim que se toda a semente de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem foram então os súditos durante muito tempo? Se ele tivesse sucumbindo, nós não estaríamos aqui, o povo não teria saído do Egito. Lógico, Deus levantaria um outro, né? Mas a história não seria a história que nós ouvimos. Próxima imagem lá, irmão. Começa agora uma história dessa família aqui, Wesley, tá certo? Nós temos ali Carlos Wesley, ele foi um dos maiores compositores de hinos daquela época lá. Tem um irmão dele, John Wesley, que escreve essa palavra célebre: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar o evangelho. Quando ele fala essa palavra, eu lembro de qual é o apóstolo aqui? Vocês lembram de um apóstolo? Ele fala um texto bem diferenciado disso aqui. Eu lembro do apóstolo Paulo, né? Hoje eu falei na lição, o apóstolo Paulo fala assim, né? Se eu vivo para Cristo. Então, se eu vivo, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar a verdade, eu vou anunciar, eu vou ajudar os pobres, os nus, tudo, certo? Paulo falava: se eu vivo para Cristo. Mas se eu morro aonde? Em Cristo, porque eu sei que eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu tenho ciência, eu tenho uma satisfação plena de que eu consegui na minha vida fazer o papel que Cristo queria que eu fizesse, certo? A transformação, além da transformação do caráter, então a pregação do evangelho. E então John Wesley faz: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Mas antes começou com Carlos ali.
Carlos ali, ele se torna um dos maiores pregadores naquela época ali também, certo? Depois de que sai ali o João ali, certo? Ele se torna um dos maiores pregadores. Só que Carlos, ele cai doente. Vocês lembram de quem assumiu o papel? Ela estava como? Ellen White era uma pessoa que estava doente. Ela tinha ali alguns problemas por questão de que ela levou o quê? Uma pedrada, tá certo? Era uma pedrada quando era jovem. Mas nessa questão aqui, né, ela vive depois lá, muitos anos depois dessa história, né? Mas aqui nós estamos contando a história de Carlos, que ele cai doente, e ele disse assim, que ele previu a aproximação da morte. Só dele ter falado que ele previu a aproximação da morte, logo depois que ele melhorou, ele foi levado preso, para ser interrogado, sobre aquilo em que ele depositava a esperança da vida eterna. Ele foi interrogado. E sabe qual foi a resposta desse pregador aqui? Fala assim, ó: tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. E como amigo que fizeram a pergunta para ele, né, ele completa: estou satisfeito com o que Deus tem preparado para mim. E o amigo, que a pessoa que ouviu a resposta, ficou pensando assim, porque ele falou assim, ó: não são meus esforços razão suficiente para a esperança. Significa que os nossos esforços, irmãos, ainda não são razão suficiente para a salvação. Falta sempre algo mais. Sempre está faltando alguma coisa. Então nós falamos agora de Carlos. Então Carlos se torna agora um ministro. Ele e o irmão se tornam um ministro. Mas a perseguição, depois desse acontecido, a perseguição continua sobre Wesley, né? Os irmãos Wesley ali e seus companheiros. A perseguição continua e eles fogem. E quando eles fogem para a Alemanha agora, de volta, né? Quem fugiu para a Alemanha? Timbre, lá no passado, lá foge para a Alemanha. Eles também fugiram para a Alemanha. E no meio dessa... pegaram um navio ali, foram para a Alemanha, em meio o revolto do mar, o barco balançava demais e o povo era inquieto, e ali estava um povo chamado Moravas, que depois vocês têm que pesquisar, porque senão a gente demora muito, tá certo? Também era um grande povo religioso que fugiu de um lugar, né? E por eles ter fugido lá do morro, não sei de onde, eles vieram e tiveram esse nome aí, tá certo? Pesquisem, leiam esse capítulo 14, pesquisem lá. Então, o que vocês lembram deles aqui agora? Naquele barco revolto, tempestade, todo mundo inquieto. Lembram que Jesus estava num barco e o mar começou a se revoltar e todo mundo começou a ficar desesperado? Vocês lembram também de um outro barco onde que um pregador tentou fugir, entrou num barco e o povo desesperado? Foi a mesma coisa com os dois. Calma, o Senhor está conosco. Nada vai nos acontecer, nós vamos chegar no nosso local, no nosso destino, tranquilamente. E nós como cristãos, será que como cristãos, nós hoje que estamos aqui, nós estamos calmos assim, que nós vamos chegar tranquilamente lá na Nova Jerusalém? Será que nós estamos pregando o evangelho que nem esses aqui que foram citados? Próxima imagem ali, querido irmão, vamos ver se tem lá, próxima imagem. Fala lá sobre a lei moral, né? Aqui quem fala isso daqui é John Wesley. A lei moral contida nos 10 mandamentos, encarecida pelos profetas, Cristo não anulou. A gente vê que Cristo, quando falou, eu vim aqui, mas não para anular, e sim para cumprir o quê? As leis. Aqui o povo queria mudar a lei, né? Lá o papado. Não era o desígnio da sua vinda revogar qualquer parte da mesma. Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída, que permanece firme e fiel testemunha no céu. A autora que fez essa mensagem ali, que eu estudei, ela fala assim que João já nasceu adventista, né? Porque ele citou uma passagem que nós citamos. Próxima imagem lá, irmão, que nós andamos citando essa passagem direto. Não era desígnio da sua vinda revogar, né? Ali, qualquer parte da mesma. Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída.
acompanhem lá, que permanece firme como a fiel testemunha no céu, que é Jesus, existe desde o princípio do mundo, sendo escrita não em tábua de pedra, mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram das mãos do Criador. Próxima imagem. Para Adão e Eva foram escritos isso no coração. Nossos primeiros pais, está escrito também no nosso coração, tá certo? Mas Satanás tem trabalhado como trabalhou com os nossos primeiros pais, como trabalharam com outros, né? Satanás tem trabalhado. E quando as letras que uma vez foram escritas pelo dedo de Deus, ora estejam em grande parte apagadas pelo pecado, não podem elas contudo ser totalmente obliteradas, enquanto tivermos qualquer consciência do bem e do mal. Próxima imagem. Então não tem como vocês hoje que conhecem a verdade, não tem como apagar a lei do coração de vocês, vocês conhecem. Então se vocês fizerem alguma coisa ao contrário disso, é porque vocês querem fazer, tá certo? Pode passar mais uma imagem. Não vim para destruir, mas para cumprir inquestionavelmente o que ele quer dizer nesse passo era a conformidade com tudo o que procede e segue. Vim para estabelecê-la em sua plenitude, a despeito de todas as interpretações dos homens. A mudança do sábado para o domingo, querendo mudar a lei, né? Querendo mudar as consequências da Bíblia, sempre estão ali. Mas a próxima imagem fala... Mas nós temos a interpretação dos homens, mas não a de Deus. Próxima imagem, irmão. Acabou? Então deixa eu ler para vocês aqui. Quero ver, irmão. Vê se você volta lá. Não. Mas tá bem, pode deixar aí, irmão. Pode deixar aí. Eu quero falar para vocês que o Wesley aqui, John Wesley, ele trabalhou. Ele foi forte nas palavras dele. Ele não teve medo de pregar. Então, se muitas vezes você ouve uma mensagem, você fala assim, essa mensagem é muito forte, não é para os meus ouvidos. Os primeiros homens a mudarem a atitude são aqueles que não querem dar ouvido às palavras de Deus, tá certo? Agora, muitos gostam de ouvir os heróis populares, os líderes populares, mas não a liderança de Deus. Hoje nós estamos vivendo em meio a uma política, mas nós temos que ouvir o quê? A voz de Deus. Eu lembro lá atrás quando Deus falou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, né? São essas palavras faladas ali por John Wesley. E ele fala assim, em resposta à alegação de que pela morte de Cristo foram abolidos os preceitos do decálogo, juntamente com a lei cerimonial, o Wesley diz assim, a lei moral contida nos 10 mandamentos é encarecida pelos profetas. Cristo não os anulou, era um desígnio da sua vinda revogar qualquer parte dela. Nem ele como pregador que revogou isso. Por isso que a gente fala assim, ele deve ter um pensamento de ser adventista naquela época, porque ele também não veio para falar outras coisas, né? E assim deve ser o cristão na pregação do seu evangelho. E ele termina assim, uma das partes célebres das obras de Wesley, fala assim, aos que insistem que a pregação do Evangelho responde a todos os fins da lei, Wesley replica assim, isso negamos expressadamente, não corresponde ao primeiro objetivo da própria lei. Qual era o primeiro objetivo da própria lei? Era a salvação. Como é que a gente divide os mandamentos de Deus? Vamos lá, me ajudem lá. Os primeiros 4 são de quem? De Deus, né? E os próximos 6 são de quem? Então você tem que guardar a lei de Deus e a lei dos homens, tá certo? Você tem que guardar a lei dos Deus e a lei dos homens. É absurdo? Não é absurdo, porque você nunca vai guardar a lei dos homens antes, se ela aferir o quê? A lei de Deus. Se ela aferir a lei de Deus, eu me recuso a guardar essa lei, tá certo? Então Wesley não veio mudar, né? Ele veio ali, e a gente vai falar, Wesley morre ali com a base de 88 anos, e ele fala assim, em um das suas pregações, fala assim, mas a multidão que mediante os seus labores, quando o Wesley aqui morre, antes de Timley morrer, ele já tinha seguidores. Quando Latimer morre, ele deixa milhares e milhares de seguidores, tinha mais de meio
milhões de seguidores no tempo de Latimer. Olha como que o evangelho crescia, sabe? Escondido. Ele começou na Inglaterra, da Inglaterra ele foi para a Alemanha, da Alemanha ele voltou para a Inglaterra, da Inglaterra ele volta para a Escócia, e da Escócia o evangelho vai crescendo, né? E ele fala assim: no final da sua longa vida de mais de 80 anos, havendo sido mais de meio século empregado no ministério itinerante, porque ele era que nem Jesus, sempre estava num lugar diferente, e hoje nós fazemos isso na questão de enviamos missionários, né? Assistimos sábado agora sobre 2 missionários ali, a gente envia missionário para todos que lugares dos seus confins aí da terra aí, e saem pregando o evangelho que vocês nem conhecem, a não ser que sejam feitos através dessas literaturas aqui. Havendo sido mais de meio século então empregado, seus adeptos declarados eram um número de mais de 500 mil de almas. Agora nós já estamos falando aqui, desde lá de Timberley lá até Wesley aqui. Mas a multidão que mediante os seus labores foi erguida da ruína e da degradação do pecado para a vida mais elevada e pura, números dos que pelo seu ensino alcançaram experiência mais profunda e mais rica, nunca se conhecerão antes que a família de todos sejam o quê? Me ajudem, vocês têm um pensamento? O que vai acontecer com essa família que está aqui hoje aqui na igreja? Sabe quando é que vocês vão saber o número total da família da igreja adventista do sétimo dia? Quando nós estivermos lá no céu, quando nós formos transladados, arrebatados, tá certo? Quando nós estivermos lá, nós vamos saber. Então ele fala assim, ó, ele fala assim que nunca se conhecerão antes que a família toda seja resgatada e seja reunida lá no reino de Deus. E nós vamos ouvir falar sobre eles, nós vamos ver essas pessoas lá. A vida de Welles apresenta a todo cristão uma lição inapreciável valor. Que bom, que oxalá que nós tivéssemos essa fé e essa humildade dessas pessoas aqui, no progresso da Inglaterra. Mas peguem o livro do grande conflito, estude o capítulo 15 para o próximo domingo e vai falar sobre a Revolução Francesa. Vocês vão notar tantos heróis que nós não conhecemos. Aqui no meio disso aqui, até John Hus está citado aqui no meio disso aqui, Ellen White cita ele aqui. E ele fala assim, ó, o espírito abnegado e a devoção desse servo, né, que é de Cristo aqui, se reflitam nas almas da igreja nos dias de hoje. Quer dizer, se nós temos dificuldades de pregar o evangelho, imagine eles. Se eles tinham dificuldades de pregar o evangelho, imagine os discípulos, que era só, ainda não tinha muita. Naquela época também as escritas não eram para todas. Agora, se vocês imaginaram então os discípulos, agora imagine os patriarcas que viviam sobre a lei de Deus e falavam o que Deus traduzia para eles, o que Deus falava eles traduziam para o povo. Se vocês acham difícil ser adventista do sétimo dia, leia mais a Bíblia, dobre mais o joelho, peça mais a Deus, tá certo? E olhe esses homens aqui, eu citei só aqui 5 homens, eu não citei os amigos deles que estão aqui no meio, não citei as duplas missionárias que se aproximaram aqui, né, que estavam aqui junto com eles levando o evangelho. Imagine citar todos eles, nós não teríamos tempo, tá? Nós não teríamos tempo para isso. E Deus ele tem preparado grandes coisas para cada um de nós, queridos irmãos. Sejamos nós pessoas leigas ou cultas, Deus tem preparado grandes maravilhas para nós na pregação do evangelho. Apenas vocês têm que fazer o quê? Estudar e abrir a boca, né? Abrir a boca para poder então o evangelho. Mas a gente tem que estudar primeiro, tá certo? Vamos terminar o nosso culto de hoje cantando um hino aqui que deve ser conhecido de todos. Castelo Forte, irmão, você consegue achar aí? No novinário ele está mudado, mas era o antigo 33. Vê se está. Que Deus possa abençoar vocês no início dessa semana. Hoje eu tive que trazer um recurso aqui.
Diz que atrás de um grande homem bonito, sempre é uma grande mulher mais bonita ainda, né? Então ela me ajudou ela aqui porque, né? Slides e preparação. E ainda se falar, não saiu o contexto do dela, como ela preparou, tá certo? Que eu dei umas cortadas e uma adiantada em algumas coisas aqui. O nosso tempo era muito curto. Vamos ficar em pé, Castelo Forte. Veja, ele era número 33, hoje ele é 73. Amém? Então nós não precisamos temer, porque o inimigo já foi vencido pela palavra de Deus. Nós só temos que fazer o quê? Tocar esse barco, ensinar a quem aparecer em nossa frente e cumprir a palavra de Deus para sermos resgatados. Vamos orar? Bondoso Pai que está nos altos céus, nós estamos gratos, Senhor, porque o Espírito Santo nos trouxe mais uma grande história, Senhor, escrita por Ellen White. Que nós possamos refletir como esses grandes historiadores fizeram, nós podemos refletir em nossa vida, o que é que nós estamos fazendo, qual é a nossa participação cristã aqui nessa terra enquanto vivemos, Senhor. Se tivermos que dar uma melhorada, que o Espírito Santo venha em nós, nos faça entender um pouco mais da mensagem da pregação e que nós possamos então fazer como esses historiadores, Latimer, Gimley, Wesley,
John Wesley, Carlos e outros, como Hélio White, como alguns dos nossos grandes pastores que estão aí pregando o Evangelho ainda nos tempos de hoje, Senhor. Pedimos e agradecemos pelo doce nome de Jesus, que possa nos levar para casa e o Espírito Santo esteja conosco até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Contamos com vocês, quarta-feira, às 20 horas. Também teremos então aqui o Ministério da Mulher repartindo também a palavra de Deus.